falar muito sobre a posse, a gente trouxe convidados. Ao longo do dia teremos aqui convidados especiais para que a gente possa bater papo e levar cada vez mais conteúdo para os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante que toma conta do Brasil. A cientista política Deise Chiocari está conosco. Como vai, professora? Tudo bem? Oi, tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. A tendência, todo mundo está achando que o primeiro discurso do presidente Lula falará de reconstrução, mas vai ainda fustigar no governo anterior. Essa tendência de ainda ter um discurso muito baseado naquilo que aconteceu nos últimos 4 anos, faz bem ou faz mal para o início de governo? Faz mal. O que a gente tem que lembrar agora é que o Lula que assume não é o Lula paz e amor, né? É um Lula completamente diferente, que tem uma imagem completamente diferente, um Lula que saiu do cárcere, ainda tem as suas mágoas, não foi uma eleição que ele venceu com uma facilidade, muito pelo contrário, foi a eleição mais apertada desde a época da redemocratização. Então a gente deve ver sim ainda um Lula amargurado pela Operação Lava Jato, pela prisão e por um governo que questionou muito o que foram os 8 anos de governo Lula, mais os 2 de governo Dilma. Então vem aí sim um Lula um pouco amargurado. Isso a gente vai ter que conviver com isso, pelo menos no primeiro ano de governo. Acredito que até ele sentir como os poderes vão se formar, essa rusga deve ser uma marca desse primeiro ano de governo, sim. Professora, a gente passou aqui a manhã inteira e, na verdade, ainda estamos sem saber de fato quem é que vai passar a faixa Lula, né? Essa é uma discussão que segue no noticiário. Já sabemos que Bolsonaro não, porque não está no país. General Mourão, ex-vice-presidente da República, também já tinha falado que não passaria. A gente tinha 2 possibilidades, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco de um lado ou do outro, o que a nossa reportagem sinaliza que deve acontecer. Uma criança junto nesse discurso de reconstrução que o Ronald disse aqui pra gente, uma indígena e uma mulher negra, mostrando ali essa pluralidade. Qual que é a sua análise em relação a isso, se esse for o cenário? Que mensagem Lula passa recebendo a faixa de uma criança? Essa condução da faixa ela é um momento muito simbólico, né? E a gente sabe que a história ela é feita desses momentos, né? A gente teve a faixa quando o Fernando Henrique Cardoso passou a faixa para o Lula. Esse é um momento que a gente fala até hoje, né, num país que viveu o ápice da sua democracia desde a Constituinte. E com certeza, depois de todos esses anos agressivos que o presidente eleito viveu, ele deve montar alguma coisa diferente. Eu não acredito no Pacheco nem no Lira, porque isso também é uma sinalização de força para esses 2 personagens que eu não vejo o Lula dando esse aval, né? Por toda a negociação que já aconteceu, com o capital político que ele tem, ele já entrou numa negociação com esses 2 personagens, então eu acredito que o que ele deva passar agora é uma imagem realmente daquilo que ele reiterou durante a campanha, né? Até porque ele foi muito questionado. Ele falou que o ministério dele seria um ministério diverso, mas o primeiro escalão foi composto por personagens velhos, conhecidos do PT, então eu acredito que agora ele vai tentar, sim, transmitir uma mensagem diferente e vai colocar uma diversidade ou uma mulher, que as mulheres foram responsáveis pela eleição dele, então eu acredito que ele queira passar essa imagem de um Brasil diferente, né, dos 4 anos que a gente viveu, um país mais machista. Só antes da sua pergunta, para não perder esse gancho da Bruna, se Dilma Rousseff aparecer ali na passagem da faixa, vai reafirmar esse discurso da mágoa? Tem alguns pontos, assim, reafirma o discurso da mágoa, mas também é uma mensagem muito forte, né, de um impeachment que é contestado, se bem que hoje na sociedade que a gente vive tudo é contestado, né, cada um cria uma realidade e acredita nela, mas é também trazer à tona uma personagem que foi muito questionada, que até hoje ela é, nos próprios estudos da ciência política, uma personagem bem dúbia de se analisar, mas é uma mensagem poderosa. Do ponto de vista simbólico, a gente tem que lembrar que em 2018 a gente teve o Carlos Bolsonaro no Rolls Royce, que foi muito forte a presença dele, contrariando o que faziam todos os ex-presidentes. Trazer a Dilma para esse momento de posse, além de revisitar a história, é de novo questionar aquele momento, se ele foi verídico ou não, se ele foi aceito ou não, e é talvez uma das imagens mais fortes que a gente possa ver num momento de transmissão de faixa. Professora, a senhora falou de passagem sobre o ministério de Lula, não é? Ele ocupou parte do ministério com pessoas muito próximas a ele e que, suponho eu, deem aí a ele a garantia de que vai ter gente jogando junto, independente do que venha a acontecer. Tem as cotas dos partidos, especialmente aqueles que são mais numerosos nas bancadas na Câmara e no Senado. Existem alguns ministérios que
a gente sabe, não vão ter muita função executiva, né? São mais simbólicos pelo que representam ali, indicando como o governo vê algumas áreas. Agora, a minha questão para a senhora é a seguinte: com esse ministério formado dessa forma, Lula vai conseguir pelo menos um pouco de tranquilidade no começo do governo dele, na Câmara e no Senado Federal? Tranquilidade ele consegue no sentido de que ele colocou em postos chaves dos ministérios os personagens que ele confia, que estiveram ao lado dele enquanto ele estava no cárcere, né? Então ele traz o PT para esse núcleo duro. Então ele tem todo esse respaldo. Agora, tranquilidade, a gente só vai saber como vão se estabelecer as relações com os presidentes das casas, né? E a gente tem que lembrar que o maior partido hoje no Congresso é o PL, que tem uma característica que, além de ser de direita, é uma característica bolsonarista. Então, depende. O xadrez ele ainda está sendo composto, né? A gente não pode garantir, mas que ele vai ter um respaldo de um núcleo duro do lado dele, ele vai. Isso é uma composição bem diferente do Bolsonaro, que fez colocou uma característica mais técnica e alguns simplesmente não concordaram com o tipo de governo dele. O Lula vai ter esse respaldo garantido. Márcio Rocha agora, direto da Praça dos Três Poderes em Brasília, ao vivo, nessa cobertura da Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde, Márcio. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Estou aqui dentro do Palácio do Planalto por enquanto, porque a gente ainda está esperando, né, autorização para ir para o parlatório, que é o local onde o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que daqui a pouquinho vai virar presidente efetivamente, né, vai fazer o discurso para o público presente aqui na Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes, lembrando que por causa das questões de segurança, enfim, ela teve um limite de público, né, apenas 40 mil pessoas estão autorizadas a entrar na Praça dos Três Poderes, e essa entrada seria feita até o 12:30. Então, já encerrou, já chegamos às 40 mil pessoas que estão aqui dentro da praça, e também o horário de entrada já se encerrou. A praça está completamente tomada pelo público nesse momento. Inclusive, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ele jogou água, né, em cima das pessoas, dos militantes que estão aqui na Praça dos Três Poderes, porque faz sol, muito sol aqui em Brasília. Estava um tempo nublado até por volta ali de 11 horas, 11:30 da manhã, mas depois abriu o sol, e abriu o sol forte nesse momento aqui na capital federal. Então, o público que não conseguiu entrar na Praça dos Três Poderes vai precisar acompanhar a posse do presidente Lula lá da esplanada dos ministérios, que não é muito distante, cerca, sei lá, de 300, 400 metros de distância da praça até os telões que estão instalados em toda a praça, em toda a esplanada dos ministérios. Mas aqui na praça mesmo, onde o presidente vai falar, não tem mais lugar para ninguém. Muita gente de guarda-chuva, né, guarda-sol, perdão, para se proteger nesse momento do sol aqui forte que faz aqui na capital do país. Lembrando, a cerimônia é dividida aqui na posse, né, dividida em duas partes. A primeira tem uma assinatura de posse lá no Congresso Nacional. O presidente entra no Rolls Royce presidencial ali na altura da Catedral de Brasília, dá uma volta na esplanada, chega ali, ele entra no Congresso Nacional, assina o termo de posse, faz um discurso para os parlamentares e autoridades que estão presentes no Congresso Nacional. Ele vem para cá, no Palácio do Planalto, para o parlatório, onde ele vai fazer esse discurso primeiro discurso como presidente eleito para o povo que está acompanhando a cerimônia. Lembrando também, essa cerimônia deve acontecer por volta das 3 horas da tarde. É feita a leitura do termo de posse pelo vice-presidente, também Geraldo Alckmin, e também pelo presidente eleito. Lula faz o discurso, depois, assim, por volta das 4 horas, que ele vem aqui para o Palácio do Planalto para fazer esse discurso para todas as pessoas que estão na praça. Por enquanto, situação bastante tranquila. Apenas um fato, né, que foi registrado agora há pouco aqui no Distrito Federal, que um homem foi preso com explosivos, né, pela Polícia Militar do Distrito Federal, com uma faca também. Ele estava tentando entrar aqui na esplanada dos ministérios armado, e aqui está tendo uma revista muito rigorosa em relação a fogos de artifício, armas brancas, enfim. E aí, por causa disso, esse homem foi preso por volta aí das 9 horas da manhã, tentando entrar nessa área da festa, da posse aqui, com uma faca e fogos de artifício, né? Segundo o que foi falado, né, pela Polícia Militar do Distrito Federal, era um homem do Rio de Janeiro que tinha tentado entrar com esses fogos, esses explosivos, e também com uma faca tipo peixeira, e foi preso, né, foi detido no momento da revista. Já foi encaminhado para a delegacia de polícia aqui próxima do Palácio do Planalto. Tirando esse fato,
tudo tranquilo, muita festa aqui, inclusive muita música nesse momento, né? São feitos os últimos testes do som do Palácio do Planalto, né? Para o discurso do presidente Lula, mas a festa mesmo ainda vai demorar um pouquinho para começar, deve começar por volta aí das 2 da tarde. É isso aí, o Márcio Rocha, ao vivo, direto de Brasília. Obrigada, bom trabalho, Márcio. Um abraço, pessoal. Fazendo uma conta simples aqui, as 40 mil pessoas que já entraram e esgotaram esse espaço restrito vão ficar 2h30 ainda esperando para esse discurso do presidente Lula. 2h30 ali naquele espaço. Está muito calor, importante de que maneira essas pessoas estão envolvidas com esse evento, porque vai ser uma prova de resistência. De um total calculado de aproximadamente 300 mil pessoas na capital federal. Começaram agora os shows no palco desse festival organizado pela primeira-dama Janja. Ela colocou a mão em cima da organização desse grande evento. Professora Deise Chocari, que está conosco aqui, cientista política no estúdio da Rádio Bandeirantes. O tamanho da presença de público em Brasília, essa organização que vem desde o dia 30, talvez desde a noite do dia 30, quando o TSE anunciou que Lula voltaria ao Palácio do Planalto pelo 3º mandato. Esse evento com características gigantescas tem que peso também na reafirmação de que será um governo com grande apelo popular? Tem um peso, de novo, assim, eu reitero o ponto, a gente saiu de uma eleição, a eleição com menos distância de número de votos entre candidato A e B, então essas manifestações populares, elas ganham um outro poder quando elas são bem trabalhadas, né? Então, se tiver bastante gente hoje, e aí a gente tem sempre que pensar que ter um show também favorece isso, porque muitas pessoas vão para assistir o show, não são necessariamente apoiadores, mas diz muito, sim, a quantidade de pessoas que vai estar presente. A gente viu durante a campanha como essa disputa ela foi coordenada pelas 2 principais candidaturas, dando ângulos fechados nas imagens para mostrar que tinha mais gente. Então, a presença popular certamente é um fator fundamental, tanto é que a Janja tem se envolvido nisso diretamente para garantir justamente que essa divisão que saiu da campanha, ela possa aos poucos ser esquecida, né? E mostrar que o Lula que assume aí é um Lula com poder, né? Aliás, a senhora está falando da Janja, professora Deise, é diferente, não é? Esse protagonismo agora da primeira-dama em relação ao que nós tivemos nos outros 2 mandatos de Lula, quando ele era casado com a dona Marisa Letícia, não é? E parece que até um incômodo em alguns setores do PT em relação a esse protagonismo de alguém que, na linguagem popular, chega agora e quer sentar na janelinha. Para a senhora, qual que é o papel que uma primeira-dama deve ter, hein? O papel de uma primeira-dama, em primeiro lugar, assim, ela não foi eleita democraticamente. Então, as pessoas que me acompanham um pouquinho mais sabem que eu sempre vou defender as mulheres em espaços de poder, mas a gente tem que lembrar que a Janja não foi eleita democraticamente, então o espaço dela é até onde ela não atrapalha o governo efetivamente, né? Esses incômodos que ela tem causado, né, a gente ouve falar, mas não existe nenhuma comprovação real de que ela esteja interferindo em composição de ministérios, mas se isso começar a acontecer, aí parte sim do executivo de colocar um limite. O que a gente sabe até agora é que ela tem trabalhado muito intensivamente na posse do Lula, que vai ser uma posse bem cara, diga-se de passagem. A posse de 2003 também foi. Na época ele gastou R$2 milhões para a posse dele, esse ano deve ser em torno de 8 milhões, né? Uma composição da Janja. A gente estranha num primeiro momento, porque é justamente essa diferença de característica das primeiras damas, principalmente em relação ao Lula, né? Mas tem que ver agora, com o decorrer dos fatos, qual vai ser essa interferência dela. Mas reitero o meu ponto, a partir do momento que isso começa a interferir no executivo e na execução dos ministérios, aí tem que parar, tem que existir uma linha. Professora, hoje de manhã tivemos 2 governadores empossados, aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E 2 pontos que eu queria uma análise aqui sua conosco. Tarcísio de Freitas acenou a Bolsonaro, inclusive foi aplaudido ali por todos os apoiadores e não vai a Brasília, não vai participar, tomou essa decisão de não ir. Cláudio Castro não citou o Bolsonaro em nenhum momento no discurso na Alerj e vai a Brasília. A gente tem essa informação confirmada. A gente tem a fala aqui de Cláudio Castro, governador reeleito do Rio de Janeiro, que foi empossado hoje de manhã. Bruna, vamos ver um trechinho. Eu falei o tempo todo que eu trabalharia com quem o povo escolhesse. Tive o meu campo político claro. Demos uma votação expressiva aqui para o presidente Bolsonaro, mas a eleição acabou. Eu tenho obrigação de trabalhar com o governo federal, seja ele quem quer que seja. A política, a eleição acabou. Só que eu
e o presidente Lula, e nós somos funcionários do povo e temos que trabalhar para ele. Sobre a questão do presidente Bolsonaro, com todo carinho e respeito, mais uma vez eu não sou comentarista das ações dele, acho que ele deve ter os seus motivos pessoais. Então temos Cláudio Castro sinalizando a Lula indo à posse, Tarcísio de Freitas, pelo contrário, falando de Bolsonaro e não indo. O que isso significa, hein, Deise? Olha, a gente tem que analisar primeiro o ponto de vista assim, do Bolsonaro. Nem sempre a política ela é uma disputa de forças e nem sempre essa força ela vem de alguém que conseguiu um cargo. Então, muitas vezes, o simbólico ele é muito mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Cogita-se a hipótese da Dilma passar a faixa. Isso dá um poder de fala para ela na política que é muito mais forte do que alguém, por exemplo, que conseguiu um mero cargo de deputado federal. Eu digo mero pelo poder, né? O que significa quando o Tarcísio não vai e o Cláudio Castro não vai? Bolsonaro se retirou desse poder de fala e desse poder político. Ele não conquistou nenhum cargo, mas as leis da política e como a política funciona, elas poderiam dar a ele um poder muito maior. A gente vê atuando nos bastidores, por exemplo, Valdemar Costa Neto, que não tem nenhum cargo, mas é um grande poder da política brasileira. O Bolsonaro ele se retirou, ele optou por não ter esse poder mais, ou não teve a capacidade de seguir puxando esse protagonismo para si, e aí agora os governadores ainda ficam meio perdidos. O Tarcísio ele tem uma tarefa muito difícil, porque ele vai governar o maior estado do Brasil, com a maior arrecadação, e ele tem ali que conciliar os bolsonaristas mais raiz, que votaram para eleger ele, e aqueles mais moderados que sempre fizeram parte do cenário de São Paulo. Então, optar por não ir, ele ainda está tentando entender o cenário, que Bolsonaro é esse que vem daqui para frente. O Cláudio Castro já percebeu que tá bom, Bolsonaro não vai tomar a posição de líder de direita, e ele já começa a conversar com o governo federal. São movimentações bem razoáveis. Vamos voltar à capital federal. Maju Arruda Leite conosco. Oi, Maju. Rony, seguimos aqui em frente ao Palácio do Planalto. Uma das expectativas para hoje era sobre quem seria o responsável a passar a faixa presidencial para o presidente Lula. Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro se recusou a fazer esse ato desde o início, desde a vitória da eleição de Lula, mas o que foi marcado com a equipe do presidente Lula é que representantes da sociedade civil vão entregar a faixa presidencial. Será uma criança, um indígena e também uma pessoa negra. Um grupo que simboliza, então, as diversidades de raça e de gênero da população brasileira. A gente já tinha também uma fala do presidente Lula na véspera da eleição do segundo turno, ao ser questionado sobre esse momento, ele disse que, se for necessário, recebo a faixa do povo brasileiro. Então, essa será uma das cenas simbólicas na tarde de hoje, Lula recebendo a faixa, então, de vários representantes da sociedade civil. Ronald. Valeu, Maju. Eu fiquei tentando fazer algum tipo de relação com a passagem da faixa. Aliás, você sabe quanto custou a faixa original, se for para trazer para dinheiro de hoje? Uma faixa presidencial, R$55 mil, o valor de uma faixa. Eu achei um valor exagerado, né? Não pareceu ter tanta conteúdo assim para ter um preço tão alto. Mas enfim, é isso. Deixa eu perguntar para Maju. Maju, conta pra gente, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes ter uma ideia. Em que lugar que você tá? Porque existe um grande esquema de segurança também envolvendo jornalistas, não é? E qual vai ser, desse lugar, a sua possibilidade de acompanhar os principais momentos da posse em Brasília? Thaís, nesse momento agora eu estou na parte de baixo do Palácio do Planalto, porque na parte de cima, onde a gente consegue ter uma visão periférica e enxergar a multidão aqui presente na Praça dos Três Poderes, há uma dificuldade muito grande da conexão da internet, uma conexão instável devido à presença de muitos jornalistas aqui repercutindo esse momento. Então, daqui de cima, instantes a gente passa para lá, a gente consegue ver o momento que o presidente Lula vai subir a rampa do Palácio do Planalto. Já tem alguns militares do Dragões da Independência posicionados na parte de cima da rampa. Então, a expectativa é que daqui eu consiga observar esse momento, que é um dos momentos mais simbólicos da passagem presidencial. Ele passa por aqui, o salão onde eu estou, e depois segue ao parlatório, onde ele irá realizar o segundo discurso ao povo aqui presente, discurso que, segundo as apurações, aqui, as informações que correm nos bastidores, deve ser um discurso que o povo ele já está acostumado a fazer,
falando ao povo sem seguir nenhum script, sem seguir ali nenhum discurso escrito. Então a expectativa é essa por aqui na rampa do Palácio do Planalto, e a multidão segue em pé aqui nesse sol embaixo de 25 graus aqui, e o jato do Corpo de Bombeiros começa mais uma vez a colocar água para a multidão. Todo mundo levanta os braços cantando neste momento. É uma cena muito bonita, dá para escutar as pessoas gritando. E em certos momentos eles gritam "Boa tarde, presidente", que é uma fala que foi feito há muito, né, nos dias em que o presidente estava preso na carceragem da Polícia Federal. Em determinados horários, todo o público ali presente na vigília gritava "Bom dia, presidente", "Boa tarde, presidente", "Boa noite, presidente". Então, em referência a esse momento, também é um dos gritos que estão sendo gritados aqui pelo público aqui presente. Daí. Maju Arruda Leite, que vai estar conosco aqui em toda essa transmissão, volta ao longo desta tarde, trazendo o clima na capital federal. Para o nosso ouvinte ter noção de quais são os momentos fundamentais hoje dessa solenidade. Daqui a pouco, às 2h20, acontece a chegada do presidente e do vice-presidente da República na Catedral Metropolitana de Brasília. De lá, eles saem em cortejo e já anunciamos hoje aqui na Rádio Bandeirantes que sim, o Rolls-Royce aberto presidencial vai ser usado. Eles saem da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional. Chegam às 2h40, daqui uma hora, ao Congresso Nacional. E nesse momento eles são recebidos pelo presidente da Câmara e do Senado. 15h, aberta no Congresso Nacional a sessão solene de posse do presidente da República. Abre-se a sessão, execução do hino nacional, compromisso constitucional, é aquela declaração que todo presidente que toma posse tem que fazer, dizendo que vai cumprir a Constituição. Na sequência, assinatura do termo de posse do presidente e do vice, e aí o presidente Lula fará o seu primeiro pronunciamento, seguido pelo pronunciamento do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Isso tudo dura até às 3h50. Às 3h50, o presidente sai do Congresso e vai para a sala de audiências da presidência do Senado Federal. Sai do Senado Federal às 4h e segue em relação à área externa do Palácio do Planalto. Nesse momento, há a cerimônia externa com as honras militares. 4h20, presidente e vice-presidente saem para o Palácio do Planalto. É tudo cronometrado, tudo testado, é feito um ensaio antes. Normalmente esses horários são cumpridos, por isso são esses aqui os pontos principais da solenidade que acontece hoje. Ronald. Você acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens aqui do estúdio no Morumbi, também imagens de Brasília, com tudo o que acontece, com a aglomeração de pessoas aguardando o discurso do presidente Lula, que só vai acontecer às 4h, mas já está rolando o show no palco desse grande festival que foi montado lá na capital federal. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes a professora Deise Ciocari, que é cientista política e que está falando sobre tudo que envolve a posse do presidente e de governos estaduais também. Professora, quero falar um pouco sobre o parlamento e voltar a falar sobre apelo popular. Quando há uma troca, a gente sempre fala quando há uma eleição para o Senado ou para a Câmara Federal, a gente usa a expressão renovação. Foram renovados 40%. Aí a gente vai ver dos 40%, 38% já tinha passado pelo Congresso em anos anteriores. E alguns com discursos que vão mudando ao longo do tempo. Alguns permanecem, e aí eu posso exemplificar. Quem era ligado ao presidente Lula permaneceu com o mesmo discurso ao longo do governo de Jair Bolsonaro, e já era assim no tempo em que Michel Temer ficou no lugar de Dilma Rousseff. E é a mesma coisa, acredito, com os personagens de característica mais raiz do PL ou do antigo PSL, mas que ainda são ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Eventos com essa característica de multidão e de grande apelo popular, este é o momento em que os parlamentares dão uma revisitada nos próprios conceitos para saber se vale a pena ou não se aproximar de um novo governo para não ficar à margem de uma trajetória parlamentar de 4 anos? Não, eu não acredito que esse seja o momento, não. No caso desse governo, cada um tem uma característica específica, mas no caso desse governo já começou antes com a análise da PEC da transição no Congresso, né?
E agora tem a eleição das duas casas, mas nesse governo especificamente, a PEC da transição ela foi muito simbólica. A nossa renovação para esse ano, como tu muito bem disse, ela é de 39% no Congresso Nacional. 39% é pouco demais, assim, para fazer uma redundância aqui. Em 2018, a renovação foi de 68%, e mesmo assim, quando tu vai analisar esses números um pouco mais de perto, tu vê que essa renovação ela foi muito de fachada, porque a maioria dos congressistas eram filhos, netos ou sobrinhos dos ex-parlamentares. Então, continua basicamente a mesma linha. O que a gente vai ter para esse Congresso agora, que se inicia em 2023, continua um Congresso conservador, principalmente pela composição do PL, mas aquelas bancadas que já eram fortes em 2018, a do Boi, Bíblia e Bala, elas continuam muito fortes, então bancadas conservadoras no Congresso. E a aproximação ou não do governo, ela vai depender ainda da eleição que vai acontecer nas duas casas. Aí isso pode definir um pouco como que vai ser a tramitação nos próximos 4 anos. Mas eu acredito que, independente de qualquer coisa, o Lula vai ter um trabalho difícil, porque existe, de novo, a gente saiu de uma eleição completamente polarizada, e uma grande parcela dos parlamentares que continuam no Congresso são reflexo dessa polarização, né, e dessa ala mais conservadora do país. Então o trabalho vai ser difícil nos próximos 4 anos. A ex-presidente Dilma Rousseff começou a perder o governo quando, não só a questão popular, economia e tudo mais, mas principalmente quando resolveu bater de frente com a Câmara Federal e lançar um candidato dela para concorrer à Câmara. Nessa semana passada, na verdade, surgiu, não, o PT vai lançar um candidato, e o Lula teve que chegar e falar assim, não, o PT não vai lançar candidato nenhum. Esse tipo de parlamentar, ou esse grupo de parlamentares que entendem que ainda esse tipo de confronto é o ideal para a formação de uma base de sustentação, vão ter que se adequar àquilo que o presidente Lula vai carregar com mão forte lá para fazer o entendimento? Com certeza. Olha, eu trabalhei 10 anos no Congresso Nacional lá, jornalista lá. Se tem uma coisa que funciona muito bem, são os poderes divididos ali na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, o presidente da Câmara dos Deputados e aquela mesa, a primeira mesa que compõe a Câmara, elas têm um poder muito forte. Quando a esquerda não se entendeu com esse poder, acabou em impeachment, né? Eles lançaram o Chinalha para a presidência da casa, quem ganhou foi o Eduardo Cunha. O Lula já teve uma tramitação muito difícil na PEC da transição, ok, saiu ali com uma vitória parcial, mas ele entende que bater de frente com o presidente da casa sempre vai dar muito errado para o Palácio do Planalto, porque o Congresso hoje ele é muito forte. E a gente tem uma característica, só para não me alongar muito, mas o Congresso Nacional ele vem aos poucos se fragmentando muito, e ele está muito personalista. Então, tu bater de frente com esse personalismo do Congresso não tem como dar muito certo, porque a polarização lá dentro também ela é muito grande. Então, eu acho impossível a esquerda lançar um candidato para a presidência da Câmara. Se lançar, vai dar problema. Professora Deise Chiocari, tem muito trabalho hoje, né, em várias frentes aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente agradece demais a tua participação aqui. Até uma próxima, professora. Prazer falar com vocês. Até a próxima. Obrigada. E feliz ano novo, né? Ainda também. Estamos nessa.